vamos lá. Boa noite. Oficialmente. Vamos para o começo do fim. Então, nosso módulo 3, que corresponde ao terceiro e quarto bimestres. Ao final desse módulo, vocês terão encerrado a formação de vocês em filosofia. E aí a gente se encontra nos caminhos da vida. Então, até dezembro, a gente termina esse ciclo do ensino médio com vocês. E aí vocês entram então na reta final para se formar, né? 3 anos que viraram 4. Mas foi o que a vida reservou pra gente. Esses tempos difíceis pro mundo todo, né? Não tá fácil para ninguém. Ou não foi fácil para ninguém e para alguns está sendo especialmente mais difícil. Mas a gente vai sair dessa. Nesse módulo 3, a gente vai trabalhar no mesmo esquema do módulo 1. As atividades serão os fóruns, que eu vou abrir para vocês fazerem em algumas aulas. Então, tem os fóruns. Acho que no módulo 1 foram 2 fóruns, né? Então, é bem possível que agora no módulo 3 também eu faça apenas 2 fóruns com vocês. Aí vocês participam dos fóruns e é isso. Está feita a atividade. Se tiver alguma coisa muito fora do aceitável, eu comento e vocês corrigem no fórum mesmo, tá? Aliás, eu gostei muito dos fóruns de vocês, no módulo 1, gostei muito das respostas que vocês deram e bem contente com os trabalhos de vocês. Espero que esse módulo 3 também seja bem legal. O assunto desse nosso módulo 3 vai ser política, mas não a política que aparece nos jornais toda hora, né? Dos noticiários. Vai ser filosofia política. Então, a gente não vai falar aqui de partidos políticos, de candidatos, a gente não vai ficar tecendo comentários acerca da situação do nosso país. Não, a ideia não é essa. Esse assunto fica para os cientistas políticos, eles que debatem sobre a política aqui e agora, né? Sobre os fatos políticos que acontecem. Não que na filosofia a gente não discuta a política do momento, né? É claro que a gente discute, não tenha dúvida. Mas na filosofia a discussão ela é um pouco diferente, porque a gente discute os princípios da ação política, os princípios da prática política. Lá no módulo 1, a gente falou sobre ética. E aí eu falei para vocês que a ética, ela é uma disciplina prática da filosofia. Prática porque a ética se dá na medida em que nós pensamos acerca das nossas ações. Nós pensamos acerca da ação certa e errada, da ação boa ou da ação má. Então, a ética é uma reflexão sobre a prática humana. A política também é uma atividade prática, porque a política diz respeito à convivência nossa em sociedade. Onde tem 2 pessoas, nós já temos política, porque a ação de cada uma dessas pessoas inevitavelmente atinge a vida da outra. Então, essa ação, né, que atinge o outro, essa ação comunitária, ela diz respeito ao âmbito da política. Então, na política a gente pensa quais são os princípios que devem orientar essa nossa convivência em sociedade. E aí o principal tema da política
Isso eu falei para vocês lá no primeiro ano, nas primeiras aulas, quando a gente falava sobre o que é filosofia. Eu falei para vocês que o principal tema da política é o tema da justiça. Então, toda vez que a gente está discutindo a política, por trás da discussão toda está a discussão sobre o que seria uma vida justa. Em que sentido isso? Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós desejamos coisas diferentes, e essa convivência entre os diferentes geralmente gera muitos problemas na sociedade, seja num grupo pequeno de pessoas, seja num país. Né? E aí, muitas vezes, nós, nós não podemos viver da maneira que desejamos, porque os outros não permitem que nós vivamos assim, ou muitas vezes a maneira como a gente vive atrapalha os outros de viverem da maneira como eles querem. E aí a gente fala, então, que, que nós estamos sofrendo injustiças, né? Quando a gente não consegue viver da maneira como a gente quer, a gente diz que nós estamos sendo injustiçados. Seja injustiçado pelas outras pessoas, ou seja, injustiçado pela vida, né? Quantas vezes a gente já não falou assim, a vida é muito injusta comigo, porque a gente acaba vivenciando coisas que não estão dentro daquilo que a gente desejava viver, ou então a gente acaba recebendo coisas da vida que a gente acha que não merecia receber, né? Então, tipo assim, a vida está sendo injusta. Sei lá, vocês estão estudando tanto para se formar, ter o diploma de técnico, e aí, depois de tanto esforço de estudos, vocês não conseguem arranjar emprego, não porque vocês não têm competência, né, para arranjar emprego, mas é porque não tem emprego para arranjar. Aí, daí pensa assim, caramba, eu estudei tanto, me dediquei tanto, e agora, né, a vida não me ajuda a arranjar emprego. Isso é muito injusto. Muito injusto comigo. Então, isso tem a ver com a política. Claro que a vida não faz política, né? Mas a convivência com outras pessoas, ela, ela implica em injustiças muitas vezes. Seja em casa, seja na religião que você frequenta, seja no trabalho, muitas vezes. Por exemplo, você está estudando e almejando uma promoção no teu emprego, e aí, na hora que surge uma oportunidade de você ser promovido, quem recebe o cargo é outra pessoa que não tem a mesma formação que você entende que essa pessoa ela não se dedica tanto ao trabalho como você se dedica, e essa outra pessoa ela acaba ocupando o cargo que você queria. E aí você se sente injustiçado por conta disso, né? Ou seja, as regras que fazem com que você considere que a vida seja justa, elas não são seguidas. E isso te deixa frustrado, chateado, enfim. Então, a política, né? Quando a gente fala de política, nós estamos falando justamente de como a convivência humana, como a convivência entre as pessoas, ela deve se dar de maneira que a convivência entre as pessoas seja a mais justa possível, ou a menos injusta possível. Então, na política, a gente discute quais seriam esses meios, quais seriam essas formas, quais seriam os princípios que a sociedade deve seguir para a gente ter uma sociedade justa, onde as pessoas possam alcançar a felicidade da maneira que elas considerem mais apropriadas, e essa felicidade das pessoas não cause infelicidade para os outros, e a felicidade dos outros não cause infelicidade para a gente. É mais ou menos por aí que passa a discussão da política. Por isso que
A política é muito mais do que discutir sobre partidos políticos, discutir sobre eleições, discutir sobre candidatos, discutir sobre o caráter ou não de quem é político. A política, ela acontece nessa convivência social. Então, nós aqui, nós estamos numa convivência política. Porque vocês têm interesses, o interesse de vocês é se formar, ter uma formação, e para isso vocês precisam ser aprovados pelos professores. Então, vocês precisam de nós, professores, para alcançar o objetivo de vocês. E por mais que vocês não gostem de alguma aula, vocês não podem sair xingando o professor, sair falando mal da aula e nem frequentar a aula. Vocês precisam minimamente de uma convivência para poder alcançar o objetivo de vocês, que é ter a nota naquela matéria e ser aprovado. Da mesma forma, nós, professores, nós precisamos de vocês, alunos, porque a nossa profissão é ensinar, e a gente só ensina se tem alguém para aprender. Então, o meu interesse aqui, é claro, é ensinar vocês, mas também receber o meu salário, né? Eu não posso, por isso, ser um professor que não tenha responsabilidades com vocês. Eu não posso ser um professor que não cumpra com, com, com aquilo que o meu cargo exige que eu faça, que é ensinar vocês, né? E, então, assim, eu preciso de vocês também para garantir o meu emprego, né? Então, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E é claro que essa nossa convivência, ela pode ser tanto uma convivência boa, uma convivência pacífica, ou pode ser uma convivência conflituosa e péssima. Então, eu procuro ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa que desenvolva um método de ensino que vocês consigam se adequar para aprender, ou eu busco me adequar às necessidades de aprendizagem de vocês. E vocês, por outro lado, também procuram ser pessoas gentis, pessoas educadas, pessoas que se dedicam minimamente a estudar, e aí a gente tem uma relação boa. Agora eu poderia ser um professor escroto, um cara grosseiro, um cara que não esteja nem aí para vocês, para as dificuldades de vocês, simplesmente chegar aqui, falar o conteúdo e não me interessar pela boa aprendizagem de vocês. E aí vocês iriam me odiar. Ou então vocês poderiam ser pessoas escrotas, né? Que, enfim, demonstram desinteresse, demonstram falta de respeito por mim, e aí eu iria pegar ranço de vocês também. E aí a nossa relação seria péssima, né? Então, essa nossa convivência política, ela, ela também depende da maneira como a gente vai fazer essa convivência acontecer, né? Então, a gente busca mecanismos para fazer com que essa convivência política se dê de tal forma que os nossos objetivos possam ser alcançados. E aí pode ser de modo pacífico, harmonioso, ou de um modo conflituoso, né? Então, tudo isso passa pela política, certo? Então, eu acho que para a gente começar assim, esse nosso módulo, é importante que vocês entendam essa, essa amplitude da discussão política. Tem aquelas ciências que discutem, sim, a política enquanto uma atividade institucional. O que é uma atividade institucional? É aquilo que os políticos fazem, que os deputados fazem, os senadores, os vereadores, prefeitos, presidente, governadores. Tem o âmbito da política institucional, né? O âmbito da política enquanto política governamental. Mas também, por exemplo, no Instituto, há
a política institucional, que é aquilo que o diretor-geral faz, que o diretor de ensino faz, que o reitor faz. Eles são os representantes políticos da instituição. Então, eles fazem política institucional. Né? Nas empresas, também, né? O gerente, o supervisor, o presidente da empresa, por mais que eles estejam ali tendo cargos administrativos, mas essa administração, ela também se dá num ambiente de posições políticas, no sentido assim, o supervisor, ele não pode ser um cara escroto. Quer dizer, poder ser ele até pode, né? Mas se o supervisor de um grupo da empresa for um cara escroto, ele vai ter muitas dificuldades para conseguir levar esse grupo a alcançar as metas e trabalhar de maneira que a produtividade seja boa, né? Então, também há ali uma certa política institucional dentro das empresas. Tá? Então, sim, tem, né, as ciências que discutem a política institucional, e aí, principalmente no âmbito do Estado, né, a sociologia, as ciências políticas, né, a economia política. A economia é uma das ciências da política. Né? E, então, sim, né? Nós, como eu disse no começo, nós na filosofia, ainda que alguns filósofos debatam a política institucional, né, mas a filosofia tem uma visão mais ampla. Então se discute conceitos de democracia, conceitos de república, conceitos de justiça, e aí faz uma análise da realidade a partir dessas visões, desses conceitos e dessas ideias. Tá? Mas, de todo modo, essa não vai ser a nossa discussão aqui. Ainda que, vez ou outra, claro, para a gente poder entender a política, a gente discuta um pouco a política que acontece, né? A política que está acontecendo no momento, a política institucional. Mas não é esse o foco da disciplina, não, tá? Então, é isso, assim. Para a gente ter um bom andamento, assim, da aula, é preciso que vocês se desapeguem um pouco dessa ideia de que política é uma coisa que não se discute, né? Política, futebol e religião não se discute, né? Tem essa ideia. Mas aqui sim, a gente discute política, mas a gente não discute a política no sentido das paixões políticas. Se gostam ou não do Lula, se gostam ou não do Bolsonaro, se é de esquerda, se é de direita, se é conservador ou se é liberal. A gente não vai entrar nesses méritos. A gente pode entender, eu acho que esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, né? Procurar entender o que tudo isso significa. O que significa ser de esquerda? O que significa ser de direita? O que é conservador? O que é liberal? Quais são as ideias por trás disso? Tá? Então, a filosofia ajuda a gente a entender essas questões todas, né? Democracia, o que é a tal da democracia? O que é a tal da monarquia? O que é a tal da ditadura, do fascismo, do comunismo, que todo mundo fala, né? Então, a filosofia ajuda a gente a entender as ideias que estão por trás dessas coisas todas. E isso é uma coisa que precisa muito ser entendida, porque as pessoas falam sem saber, muitas vezes, né? Então, é uma tarefa meio que urgente, assim, da nossa sociedade, discutir os temas para entender, né, do que está se falando. Tem muita gente, por exemplo, que fala que não é de esquerda, que é liberal, mas muitas teses que defende são teses da esquerda. E tem muita gente que diz que é de esquerda, mas muitas teses que defende são teses liberais. Né? Então, é muito engraçado. Eu rio bastante das confusões. Então é isso. Tá? Então a gente vai estar discutindo assim, a política nesse sentido da convivência humana. É isso. Estar junto com outra pessoa já é uma convivência política. Não tem jeito.
Por quê? Porque sempre a gente vai estar precisando negociar alguma coisa com alguém. Negociar no sentido assim, como é que a gente vai fazer para alcançar os nossos objetivos? Você quer alguma coisa, eu quero outra coisa. Eu não quero que você me atrapalhe e você não quer que eu te atrapalhe. Então vamos sentar aqui e conversar para ver como é que resolve isso. Esse sentar para conversar se chama política. Ou então nós queremos as mesmas coisas, só que nós não concordamos a maneira de conquistar essa mesma coisa. Aí a gente senta e conversa para tentar chegar num acordo. Esse sentar para chegar num acordo se chama política. Ou então a gente quer a mesma coisa, só que não tem o suficiente para todo mundo. Isso que a gente quer. Então a gente senta e conversa para saber como é que a gente vai distribuir isso que todo mundo quer. O nome que a gente dá quando senta e conversa é política. Então, quando você está lá na tua casa, com a tua família, e aí, final do ano, surge a ideia para viajar. Uma parte da família quer ir para a praia, outra parte da família quer ir para a serra. Como é que faz? Alguém pode chegar, bater o pau na mesa e falar assim: eu que pago, eu que decido. Pá! Mas aí vai virar guerra, né? Alguém sempre vai ficar descontente. Ou então a família resolve sentar e conversar. Poxa, vamos sentar aqui e decidir juntos. Vamos ver os prós e os contras de ir à praia, os prós e os contras de ir para a serra. E aí a gente vê. Ou então a gente pode passar metade do tempo na praia, metade do tempo na serra. Vamos sentar para conversar. Então, quando a família senta e conversa para saber qual o destino das férias, o que a família está fazendo é política. Quando a família senta para decidir onde é que vai gastar o dinheiro do 13º. A gente vai guardar na poupança, a gente vai pagar as contas atrasadas, a gente vai torrar tudo nas férias, a gente vai quitar uma parcela do carro. O que a gente vai fazer com o dinheiro? Vamos sentar e conversar? Quando a família senta e conversa para saber o destino do 13º, o nome disso é política. Sentar, né? Sentar para negociar. Sentar para tentar encontrar um acordo. Isso é fazer política, tá? Então, veja, muito mais amplo, né, do que só ficar pensando nos políticos profissionais que fazem um monte de besteira, né? Aliás, isso é uma coisa interessante também, né, que não existe político profissional, ou melhor, a política não deveria ser uma profissão, né? Porque em tese todos nós somos políticos, todos nós somos. E aquelas pessoas que estão nas instituições atuando no papel da política institucional, eles representam a nós. Então eles não são jogadores de futebol, eles não são empresários, eles são representantes nossos. Então eles não deveriam ficar a vida inteira sendo políticos. Não deveriam nem ter aposentadoria como político, a verdade é essa, né? Nem salário deveria ter. Essa é a verdade. Deveria ter lá uma ajuda de custo, né? Mas eles têm salário e aposentadoria. Porque, de fato, política não é uma profissão. Política é uma ação de todas as pessoas que vivem em sociedade. Então, todos nós somos políticos, todos nós fazemos política. Então, não existe quem não faça política. Todos nós fazemos. Nós talvez não. Poucos de nós fazemos política institucional. Mas todos nós fazemos política em uma certa medida, porque todos nós vivemos em sociedade. Tá? Então, nesse nosso módulo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferentes compreensões sobre o que é a política. A gente vai ver um pouquinho de política na Idade Antiga,
como sempre, né? Vamos falar de Sócrates, vamos falar de Platão, vamos falar de Aristóteles, para entender um pouquinho como é que os antigos entendiam a política. A gente vai falar depois um pouquinho de como essa concepção mudou na Idade Moderna com o Maquiavel. Não sei se vocês já viram Maquiavel em sociologia ou em história, né? A gente vai conversar um pouquinho como é que muda a ideia sobre a política com Maquiavel. E aí a gente vê também um pouquinho sobre o que é o Estado, essa, esse ente, né, que governa as nossas vidas, né? Tem o Estado brasileiro, aí tem as leis que regem o Estado brasileiro, tem o presidente que governa o Estado brasileiro. O que que é esse tal de Estado, né? Que todo mundo paga imposto para ele, obedece às regras que ele cria. O que que é esse tal de Estado, né? Que todo mundo aí segue, obedece e pede socorro quando precisa e xinga. Quem é esse Estado e por que que existe esse Estado? A gente vai ver também, né? Um pouquinho disso. E aí, sobrando tempo, a gente conversa um pouco sobre alguns temas aí que volta e meia aparecem, né? Comunismo, liberalismo, capitalismo, anarquia, conservador. Vamos tentar entender um pouquinho o que é que significam essas coisas todas e o que é que todas essas ideias elas buscam e qual é o interesse delas, né? Por que é que existem ideias tão diferentes dentro do ambiente da política? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos tentar entender melhor o que é política e perder um pouco o ranço de que política é uma coisa chata que não se deve debater. Quando a gente entende mais ou menos o que é a política, a gente percebe que a coisa é mais importante do que parece. E todos nós fazemos políticas, como eu já disse. Acho que é isso. Nesse primeiro momento, é por aí, tá? Então, nem vou entrar propriamente já nos filósofos, porque se eu começar, vou ter que parar nem na metade, vai ser só o comecinho. Eu acho que não vale a pena. Então, semana que vem, a gente, a gente discute um pouquinho sobre o que é a justiça, né? A ideia de justiça dentro da política, a ideia de poder político, que é uma coisa importante também. E, e aí vamos começar a entender um pouquinho o que, que é a política lá para os filósofos antigos. E começar a perceber as mudanças que tiveram dentro deste universo todo até hoje em dia, e a coisa está bem mais complicada e bem mais complexa. Ok? Então, acho que hoje é isso, né? Essa matéria mais introdutória. Semana que vem a gente pega para valer. Começa para valer o assunto. Ok? Então, fiquem bem. Força que está acabando, né? E a gente se vê semana que vem nesse mesmo link e nesse mesmo horário. Bem? Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Valeu. Só uma dúvida aqui com relação à nota. Aham. Ficou os dois, primeiro e segundo já, né? Isso, o módulo 1 foi primeiro e segundo bimestres. A nota foi duplicada. Foi duplicada, isso, foi duplicada. Se não tiver duplicado, é porque eu errei. Tá duplicado lá. Tá duplicado? Ah, então tá certo. E vai ser a mesma coisa agora. O módulo 3 vai ser duplicado a nota do terceiro e quarto bimestre. Ok, muito obrigado. Tá? Valeu, boa noite. Valeu. Tchau, tchau.